Fala galera, tudo bem? Bom, conforme a gente combinou, conforme a gente conversou, estamos aqui para a gente estudar um pouco aí sobre o Evangelho segundo Marcos. Porém, gostaria de fazer uma breve introdução. Bom, nós sabemos que a história ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E a Bíblia também, ela contém uma divisão. Os acontecimentos de antes de Cristo na Bíblia estão no Antigo Testamento, como conhecemos. E tudo que aconteceu após o nascimento de Cristo são os livros que compõem o Novo Testamento, conforme também conhecemos. E a nossa proposta é estudar o livro de Marcos, que está no Novo Testamento. É interessante ressaltar que a Bíblia ela não segue, ela tem uma ordem canônica, mas essa ordem canônica não é a mesma ordem de escrita dos livros. Por exemplo, no Antigo Testamento nós sabemos que o primeiro livro, pelo menos que se tem relato, o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Porém, o primeiro livro do Antigo Testamento, quando a gente abre lá, é o livro de Gênesis. E isso também aconteceu no Novo Testamento. Tá? A ordem canônica, a ordem que os livros estão dispostos na Bíblia, não necessariamente estão na ordem do que os livros foram escritos. No Novo Testamento, nós temos, por exemplo, as cartas paulinas, as cartas de Paulo. São 7 cartas e essas cartas foram escritas antes dos evangelhos. As cartas paulinas foram escritas no ano 40 e também durante o ano 50 depois de Cristo. Sabemos, que são elas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1ª Tessalonicenses e Filemão. E tem outras cartas que até se davam um tempo atrás a autoria a Paulo, porém já se sabe há algumas décadas que não foi Paulo quem escreveu. Ainda não se sabe ao certo quais foram os autores ou qual foi o autor, mas o que se sabe é que as outras cartas não foram escritas por Paulo. Bom, os evangelhos, então, na ordem canônica, assim, quando a gente começa o Novo Testamento, nós temos os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Eles estão nessa ordem. Porém, eles também não foram escritos nessa ordem. Nem dentro dos evangélicos, a ordem canônica, que é a ordem que está na Bíblia, corresponde à ordem de que eles foram realmente escritos. Tá? A gente vai ver um pouquinho sobre isso também, mas vamos lá. O primeiro evangelho dos 4 a ser escrito foi o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos foi escrito por volta dos anos 70 depois de Cristo. Olha só que interessante. Paulo não teve contato com esses 4 evangelhos da forma que a gente conhece. Paulo não chegou a ler ou a ter contato direto com os evangelhos conforme nós conhecemos. Quando o evangelho de Marcos foi escrito, Paulo já estava morto. Mas Paulo teve um contato próximo lá com Pedro, com João, de quem ele ouviu as histórias e ouviu e aprendeu sobre Jesus. Bom, os evangelhos são divididos de acordo com com a fonte, de onde eles foram tirados. Então eles são divididos em evangelhos sinóticos e evangelho não sinótico. Os evangelhos sinóticos, eles beberam da mesma fonte, eles consultaram a mesma fonte.
E para entender um pouco mais sobre isso, nós precisamos voltar ao Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. O Evangelho de Marcos, ele bebeu da fonte que a gente chama de fonte Q, e também Marcos era um discípulo muito próximo de Pedro. Tá? Lembrando que Marcos não conviveu com Jesus. Marcos não teve contato direto com Jesus. Marcos não foi uma testemunha ocular de Jesus. Pedro foi. E Marcos era um discípulo direto de Pedro. Então Marcos ouviu as histórias e os relatos de Pedro e também chegou a consultar essa fonte Q. O que seria essa fonte Q? Também não sei. Se sabe muito pouco sobre a fonte Q. Inclusive, se alguém aí souber mais sobre a fonte Q, tiver algo aí, alguma matéria falando sobre a fonte Q, posta aí pra gente, porque eu também tô querendo saber um pouco mais. Bom, então Marcos bebeu da fonte Q e dos ensinamentos de Pedro. E com isso ele teve base para escrever o Evangelho segundo Marcos. Isso foi por volta dos anos 70. Depois, Mateus e Lucas tiveram como fonte a fonte Q também e o Evangelho de Marcos. E olha só que interessante, o Evangelho de Marcos teve como fonte Pedro, né? Então, esses três evangelhos são chamados de sinóticos, tiveram a mesma fonte. Já o Evangelho de João, não. O Evangelho de João teve a sua fonte própria. Bom, só para finalizar aqui, também nós vamos sempre procurar fazer vídeos mais curtos para não ficar muito cansativo. O Evangelho de Marcos tem alguns objetivos principais. Então, o Evangelho já inicia afirmando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Então, essa já é uma afirmação que logo ali no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, Marcos inicia afirmando. Ele nem traz cronologia, não, ele já chega afirmando que Jesus é o Messias esperado. Uma outra afirmação de Marcos também, muito comum, é que Jesus é a boa notícia, é a boa nova, que inclusive evangelho quer dizer justamente isso, boa nova, né? E o Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho do Caminho. Bom, nós vamos ver ao longo do Evangelho de Marcos essas questões. Jesus como Messias, Marcos reafirmando Jesus como Messias, Marcos reafirmando toda hora Jesus como sendo a boa nova e Marcos também nos mostrando o caminho. O Evangelho de Marcos possui 16 capítulos, então nós teremos 16 vídeos bem resumidos. A ideia é só trazer alguns pontos de vista durante esses vídeos e a ideia é que vocês também comentem ao longo da semana, tá bom? Então, a partir de hoje, podem começar a leitura, Marcos capítulo 1, que na próxima semana a gente vai comentar sobre alguns pontos desse capítulo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e conto com vocês.